Bom, eu queria falar sobre um assunto que deixa a gente preocupado e mostra o grau de desinformação com que a gente opera. O grau de desinformação é tão alto que chega a assustar, né? Então, ao longo das últimas semanas, dos últimos dias, a gente acreditou que havia um processo eleitoral tradicional ou um processo eleitoral razoável em curso na Venezuela. E a única maneira, num país como a Venezuela, da gente acreditar que o processo eleitoral é confiável, ou seria confiável, é se ganhasse o candidato da oposição. Porque só ganhando o candidato da oposição você poderia dizer, bom, realmente as coisas mudaram por lá. Na medida em que ganhou o Nicolás Maduro, ou que o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela declarou a vitória de Nicolás Maduro, tanto ele pode ter ganho de fato, quanto ele pode ter ganho de mentira. Não dá pra gente saber. Porque a Venezuela é uma ditadura. E, quando eu digo da nossa desinformação, é a percepção que a gente tinha de que talvez dessa vez as coisas, quem sabe, fossem mudar, porque os venezuelanos estavam inconformados e tal. A verdade é, a Venezuela continua a ser o que começaram a semear lá Hugo Chávez há 25 anos e a partir de 2013 Nicolás Maduro, uma ditadura. 25 anos. E agora, por mais 6 dá 31. Pensar que a nossa ditadura, o nosso regime militar, durou 20 anos e deixou estragos incríveis na história brasileira. Estragos impressionantes, um passivo econômico, um passivo político, um passivo social pesado por 20 anos. E não dá para comparar com o regime venezuelano. O regime venezuelano que já está há 25, vai ficar mais 6. A coisa não tem muita esperança de mudar. Essa que é a verdade. E os analistas, os observadores, todos, por algum momento, foram levados a acreditar que tinha alguma coisa diferente acontecendo. Não tem coisa diferente nenhuma acontecendo por lá. É uma nova Nicarágua. Não é Cuba. Não é Cuba. Cuba nem sugere a possibilidade de uma mudança por eleição e tal. É uma Nicarágua. Então temos uma Nicarágua, só que uma Nicarágua deitada em cima da maior reserva de petróleo do planeta Terra. Uma Nicarágua diferente. E olhando o que aconteceu, é pensar o seguinte, bom, e aí, como é que fica pra gente, pro Brasil, né? O Brasil tinha uma relação com a Venezuela no governo do Lula, né, no governo do PT, que era uma relação sugerindo que ali funcionava uma democracia, né? Só que a gente viu que a vitória do Maduro foi reconhecida pela China, por Cuba, pela Nicarágua, por Honduras, pela Bolívia, pelo presidente russo. É isso. Esses foram os caras. Ah, sim, pelo MST. E pelo MST. O Movimento do Sem Terra também reconheceu a vitória do Maduro e disse que ele derrotou a extrema-direita, né? Que a extrema-direita promovia uma campanha de desinformação, festejou a democracia com protagonismo popular, que é MST sendo MST, né? Mas é isso, MST, China, Cuba, Nicarágua, Honduras, Bolívia, Putin. Essa é a turma que falou, olha, ganhou a democracia, venceu e tal. É só a turma que defende regime ou pratica regime ou lidera regime autoritário é que festejou, reconheceu a ditadura e reconheceu a vitória de Nicolás Maduro. Bom, e o Brasil como é que fica, né? O Brasil não pode dar as costas para a Venezuela, não dá as costas para a Arábia Saudita, que é uma ditadura, não dá as costas para a China, não, você tem que olhar para a Venezuela como um parceiro comercial. Então, as coisas não podem ser tratadas como se fosse um país-eco qualquer. É um país que tem um potencial econômico. Isso por um lado. Por outro lado, aquele namorico, né, aquela paixão, recebeu Maduro em Brasília, como o Lula recebeu, dizendo que lá tinha democracia até demais, que tinha eleição até demais,
receber ele como um chefe de Estado que veio aqui para o Brasil e falou sobre liberdade, falou sobre democracia. Esse palco já não pode mais ter, né? O Nicolás Maduro deu uma paulada no Brasil, o Lula foi obrigado a responder, a ir para cima do Maduro, porque o Maduro falou em banho de sangue se ele não ganhasse, falou em guerra civil se ele não ganhasse. O Lula foi obrigado, não queria, mas foi obrigado a se manifestar, dizendo que lá só pode ter um banho de voto, né? Banho de sangue não dá. Então ganhou o Maduro. Não dá para o Lula agora tratar o Maduro como tratava antes das declarações que os dois países trocaram. Então é olhar para o Maduro com mais distanciamento. O regime da Venezuela vai enfrentar desafios no mundo, mas as coisas vão se acomodar, tendem a se acomodar. Mostra, como eu disse, a desinformação geral sobre o que acontece ali dentro. O Conselho Nacional Eleitoral, que é a justiça eleitoral deles, é toda nomeada pelo Tribunal Supremo de Justiça, que é o Supremo Tribunal Federal deles, que está dominado por maduristas e chavistas. E então eles declararam a vitória do Maduro e a gente não sabe se é verdade ou se é mentira e nunca vai saber numa ditadura. Pragmatismo é que a gente vai ver como é que o Brasil vai tocar daqui para frente. A Argentina bateu, o Chile também, o Brasil, a gente está aguardando como é que vai se relacionar com a Venezuela. Volto a dizer, nós não podemos dar as costas para a Venezuela só porque a Venezuela é um regime ademocrático, ditatorial, pelo simples fato de que a gente se relaciona com regimes autoritários e faz negócios com regimes autoritários. A gente não pode abençoar a palhaçada eleitoral, a gente não pode abençoar a falsa democracia, nós não podemos passar a mão na cabeça como faz o MST, mas essa turma aí é outro mundo, né? Como faz a China, como faz Honduras, como faz Nicarágua, como Cuba. A gente não pode usar isso como referência. E também não pode partir para cima peitando Deus e o mundo, porque senão alguém vai lembrar, bom, mas por que não faz isso com a Arábia Saudita? Temos um desafio. Nós vamos ver como vai ser como é que o governo brasileiro vai administrar, como é que o governo de esquerda vai administrar. Não importa muito o que o PT vai dizer, né? Mas importa muito como o governo Lula vai se posicionar. Vamos acompanhar os próximos passos desse episódio lamentável que envolve a Venezuela. Não sei se você concorda ou discorda, mas essa é a opinião que eu tenho sobre o assunto.